Então vamos orar, irmãos? Ó Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por mais esse momento, Pai, da nossa reunião com os irmãos. Ó Pai, que seja o Senhor a se agradar desse momento, que seja o Senhor a tomar também a frente também desse momento, Senhor. Nos conduza, em especial peço por mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai, que o Senhor me unja mesmo com o Teu Espírito Santo, que eu possa falar da parte do Senhor e não de mim, Senhor. Que o Senhor venha a fazer com que a semente que é boa, Senhor, que a semente da Tua palavra venha cair nos nossos corações, encontrar solo fértil, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos contemplar mais o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao Salmo 23, né? A gente está na segunda fase desse compartilhar. A gente está caminhando aí há muito tempo. Peço perdão aos irmãos pela minha inconstância aí dar prosseguimento. Mas hoje nós vamos dar sequência nessa fase 2, que a gente está trazendo uma interpretação messiânica, né? Do Salmo 23, ou seja, o Senhor Jesus como o cordeiro, né? Como a ovelha, e o Pai como pastor. Então, eu queria que os irmãos abrissem no Salmo 23, nós vamos ler juntos, mesmo que as versões sejam diferentes, vamos ler juntos. Então, Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então essa é a parte 19 do Salmo 20, né, que a gente está compartilhando. Bom, então a gente falou até aqui, né, nas outras partes, a gente falou na primeira parte da interpretação messiânica, né, sobre a encarnação, né, que o Verbo se fez carne, né, tudo aquilo que o Senhor havia prometido através dos profetas, né, em sua palavra, tudo aquilo se cumpriu, nada faltou, né, para o momento em que o Senhor viria como homem, né, então a gente viu isso, a gente viu também a infância, né, todo o ambiente que o Senhor criou, né, que o Senhor selecionou ali as pessoas ali, o momento, e o Senhor Jesus ele pôde ser criado na palavra, pôde ser criado ali na maneira adequada para que ele pudesse, né, ter o conhecimento da palavra, para que ele pudesse ser criado numa família que fosse permitir ele viver tudo aquilo que ele iria viver. A gente falou também ali, né, no Guia-me mansamente a águas tranquilas, a gente falou sobre o batismo, né, que era a manifestação de que o Messias havia chegado, né, então a gente também falou sobre refrigera a minha alma, que nos remete à tentação no deserto, e o encargo de hoje é a gente falar sobre guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, que vai nos falar da vida justa do Senhor Jesus, enquanto ele viveu, né, nos dias que ele estava aqui, vivendo nessa terra como homem, ele viveu uma vida justa, uma vida perfeita aos olhos de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós para a gente poder compreender isso aí. Então, a gente falou, né, Salmo messiânico, Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, a encarnação, nada me faltará, infância, deitar-me faz em vez de pastos, batismo, guia-me mansamente a águas tranquilas, tentação no deserto, refrigera minha alma, e agora a vida justa, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então vamos abrir em Jeremias 7, versículo 23. Jeremias 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo.
e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Né? Quando a gente falou lá da primeira fase da compartilhada do Salmo 23, a gente estava colocando contexto, explicando ali todas as tarefas do pastor, todas as responsabilidades da ovelha, né? Como é que era essa dinâmica do pastor e das ovelhas, e como que isso na Bíblia é uma figura muito usada, né, de capa a capa, né, de Gênesis e Apocalipse, e como a gente tem essa figura, né, o Senhor como o pastor e nós como as ovelhas, o rebanho, né, e isso ele usa em diversos momentos. E a gente falou também sobre a questão de preparar o caminho, né, que o pastor prepara o caminho, e a gente falou sobre a ovelha ter a responsabilidade de seguir ao pastor, né? E a gente falou que isso tinha muito a ver com obedecer à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o caminho, né? E andar no caminho, seguir o pastor, andar no caminho que ele preparou, é ali andar em obediência. E isso a gente tem essa figura aqui também, né, em Jeremias 7, 23, ele falando, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, né? Para que vos vá bem. Ele estava se referindo à lei, né? A gente está trazendo isso também aqui à memória dos irmãos, para que a gente possa né, dar sequência a esse assunto. Então, o Senhor Jesus, como ovelha, ele deveria andar em todo o caminho, né, que o Senhor havia declarado, andar em todo o caminho, em obediência, obedecendo à lei. Agora, em Isaías, né, logo aí atrás, 48, Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17 fala assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, aqui nós temos também a questão do pastor guiando a ovelha, né? E o Senhor com a lei nos ensinando por onde nós devemos andar e o caminhar em obediência. E a gente tem a questão do guiar aqui também, né? Que fala nesse versículo que a gente vai estudar hoje, né? Que guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? O guia-me pela vereda da justiça, né? Então, a justiça aqui no original, não sei se algum irmão tem a tradução que fala outra, em vez de vereda da justiça, fala o quê? Fala veredas justas, caminhos retos. O que fala na tradução de vocês? Alguém tem alguma diferença? Vereda da justiça, no Salmo 23? Versículo 3. Caminhos da justiça. Tá, então tá, né, a maioria das traduções estão realmente falando da justiça. A palavra realmente no original é justiça mesmo, aquela, no hebraico, eu não sei falar hebraico, mas aquele tzadek, né? E aqui, realmente, o pastor conduzindo a ovelha pelas veredas da justiça, seria o caminho reto, né? E no caso do Senhor Jesus como cordeiro, é realmente andar em obediência. Se a gente pegar lá os Salmos 1, capítulo 1, né, versículo de 1 a 3, a gente tem essa questão do caminho e da lei também, né? Vamos ler juntos aí, né? Cada um lê na sua... Não precisa ler em voz alta, não. Eu vou ler aqui na minha, mas vocês acompanham. Salmos 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, pelo contrário, né? Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, esse salmo ele é muito conhecido, né? E ele fala dessa questão da meditação na lei, né? A gente tem isso lá em Josué também, né? E fala sobre meditar de dia e de noite na lei. E aqui ele fala do caminho, né? Só que fala do caminho dos ímpios, né? Do caminho dos pecadores. E fala sobre andar, né? Segundo o conselho dos ímpios. E isso
contrasta, né? Então, realmente, o Senhor Jesus, ele andou segundo a lei do Senhor, né? E não segundo o conselho dos ímpios. Ele andou em justiça, ele cumpriu, né, isso que a palavra de Deus aqui nos instrui, nos ensina. E também lá no Salmo 119, o primeiro trecho, de 1 a 8, fala assim, Salmo 119. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Te louvarei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então aqui a gente tem muito essa figura do caminho, né? A gente pensando na ovelha ali, que quando a gente estava estudando a primeira fase dessa série, a gente estava vendo que a ovelha ela tem uma visão, né, muito ampla, isso atrapalha, ela fica distraída, né? Mas que a gente deve olhar para o pastor e ela deveria focar ali, bem em frente ali ao pastor, para que ela pudesse segui-la, não deveria se distrair com as coisas ao redor, né? E aqui fala de observar os teus estatutos, né, e atentando para os teus mandamentos, a gente trocando esse mandamento, estatuto, né, essas palavras, testemunhos por caminho, né? Então a gente vê bem essa figura da ovelha e do pastor. E aqui também em Deuteronômio 8, versículo 2, fala assim, né? Deuteronômio 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Né? Então, assim, o povo andou no deserto lá aos 40 anos, né? E o Senhor foi provando-lhe o coração deles para ver se eles guardariam os mandamentos ou não. E o Senhor Jesus, ele foi perfeitamente aprovado, né? Enquanto ele andou nessa terra. Andou como homem. E lá em Deuteronômio 8:6, logo no mesmo capítulo, logo abaixo, fala assim: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. E Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Então, a gente tem várias instruções aqui pro povo, né? Sobre guardar os caminhos, sobre obedecer, caminhar no caminho do Senhor, né? Em obediência à lei dele. Agora, lá no Deuteronômio 28, tem uma parte bem longa, mas eu vou ler aqui para os irmãos picotes aqui, né? Só os trechinhos, mas para ilustrar aqui, tem até um versículo que eu vou ler no meio, mas para vocês entenderem que aqui é uma coisa com uma condição e promessa, né? Então o Senhor vai falar: se vocês fizerem isso, vai acontecer bênçãos, né, sobre vocês. E basicamente o que ele fala é para obedecer, né? Então é Deuteronômio 28, eu vou ler aqui o inicinho do 1, o inicinho do 2, o final do 9, o final do 13 e o 14 inteiro. Então vai ficar difícil de acompanhar se vocês quiserem só ouvir o que eu vou falar. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, aí ele vai falar uma coisa, depois ele vai no versículo 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, né? Ou seja, tudo que, estou falando aqui de bênçãos, mas com qual condição? De vocês ouvirem a voz de Deus,
e guardar todos os teus mandamentos. Lá no versículo 9. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Andares nos seus caminhos. Depois 13. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, e não te desviarás de todas as palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servirdes. Então, essa questão do caminho, da obediência, a ovelha seguir ao pastor, tem tudo a ver com obediência à lei do Senhor, né? O Senhor nos coloca um caminho, nos preparou um caminho, e esse caminho nós devemos seguir, né? Isso tem a ver com obediência. E aí, o versículo que a gente já leu no início, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, irmãos, existia um mandamento, né, de Deus, do povo obedecer, assim como existiu lá no Éden. A diferença é que no Éden havia uma única lei, um único mandamento. Depois que o homem caiu, e depois que o Senhor escolheu ali um povo para preparar a vinda do Messias, ele deu vários outros mandamentos. Mas, basicamente, aqui o princípio é o mesmo, né? Havia um mandamento de obediência. E o que aconteceu lá no Éden? O homem obedeceu? Não. O homem desobedeceu. E com isso nós somos condenados à morte, né? E aí o Senhor preparou o seu filho, né? E aqui também o povo recebeu ali diversas leis, centenas e centenas de leis. E qual que era o objetivo dessa lei? Era mostrar a necessidade de salvação. Obrigado, irmão. Era mostrar a necessidade de salvação. Porque a letra, ela faz o quê? A letra mata. A letra nos faz compreender que estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Não fosse a lei de Deus, não fosse o padrão de Deus, a gente não saberia que estamos aquém e que necessitamos de um Salvador. Mas, o que aconteceu? Quando o homem pecou lá atrás, quando o homem desobedeceu o único mandamento que existia, o Senhor já tinha feito um plano. E a Trindade havia decidido que resgataria, que iria atrás dessa ovelha que se desgarrou. Né? E como figura disso, lá no início, o homem antes que estava nu e não se envergonhava, depois do pecado se enxergou nu e se envergonhou. Mas o que o Senhor fez? Ele matou, né, um animal, né, muito possivelmente ali um cordeiro, e com a pele ele cobriu, né, a nudez do homem. Isso era um símbolo do que aconteceria depois. O Senhor enviaria ali o cordeiro. E se a gente abre lá em Êxodo 12, ele fala assim, o Senhor fala assim, lá, versículo 3, Êxodo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem mácula, sem mancha, né? Mácula é mancha. O cordeiro será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6, né, no final fala, né? Eu vou ler o versículo 6 todo. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós.
e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O que fala aqui do cordeiro? Ele tinha que ser sem manchas, sem pecado. Então, a figura do cordeiro sem manchas é ali uma vida sem pecado. Então, o Senhor Jesus, a gente falou até aqui, né, sobre a encarnação, ou seja, Deus se fez carne, né? A gente falou sobre infância, ele foi criado na palavra, né? A gente falou sobre o batismo, né? Deus mostrou para a humanidade que o momento chegou, né? O Messias se manifestou. E por isso também, né, o inimigo foi tentá-lo para interromper essa missão, né? Porque o inimigo não queria isso, né? E houve a tentação no deserto, mas o Senhor se refrigerou ali no Senhor, né? O Senhor Jesus se refrigerou no Pai e, né, assim, com a palavra internalizada e meditando, e passou aquele período todo de 40 dias de tentação, e até que culminou naquelas tentações que a gente falou, e agora era no momento da vida pública. E se o Senhor, na sua vida pública, cometesse um único pecado, estaríamos condenados. Não haveria esperança para nós. Então, o assunto de hoje, ele é simplesmente aquilo que habilita o Senhor a cumprir a missão dele. Então, é muito crucial que a gente compreenda isso, que é a vida justa, uma vida sem manchas. É o Cordeiro perfeito. Então, a gente tem ali, a gente vai ver, a gente tem alguns marcos que nos comprovam isso, né? Mas aí vamos dar sequência aqui, a gente já vai falar sobre isso. Então, eu coloquei aqui também a questão do guiar, né? Guia-me pela vereda da justiça. Então, o Senhor guia, né? Então, aqui também a gente tem lá em Êxodo, durante o povo no deserto, havia também essa questão do Senhor guiando o povo, assim como depois ele guia o Senhor Jesus. Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. A gente falou, quando a gente estava colocando os fundamentos, né, sobre a questão do Salmo 23, a gente falou que no Oriente, diferentemente aqui do Ocidente, no Oriente o pastor vai à frente das ovelhas, né, que Deus criou as ovelhas com uma aptidão natural, um desejo natural de seguir alguém ou alguma coisa. Então, quando o pastor vai à frente das ovelhas, elas simplesmente o seguem, né, elas têm essa tendência de seguir. E aqui no Ocidente a gente tem o pastor por trás, né, enxotando as ovelhas, né. Mas, na verdade, a gente, na Bíblia, a gente tem que ter em mente essa figura do pastor indo à frente da ovelha, e aí a ovelha olhando para o pastor vai caminhando e vai sendo guiada por ele. E assim também, né, a gente vê lá, quando a gente leu sobre a tentação no deserto, o Espírito Santo conduziu o Senhor para o deserto, depois o Espírito Santo conduz de volta. Então, o Senhor, né, o Pai, ele guiava através do Espírito Santo ali ao Senhor Jesus também. E Neemias 9, versículo 12... ele retoma essa situação aqui do deserto, né? Neemias 9, versículo 12. E tu guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E também o Salmo 119, versículo 105, que é o primeiro da parte Nun, né, que é da letra equivalente ao N. 119, versículo 5. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Né? É até uma coisa... como é que fala isso? Esqueci a figura de linguagem. Mas essa recursividade aqui, né, a própria palavra, que é a lei, que é o caminho, é a lâmpada para o caminho, né? Como o Senhor, ele tem ali a palavra como o caminho onde ele vai andar, porque é o caminho reto, a palavra de Deus também ali é uma luz para o caminho dele andar também. E também, de certa forma, trazendo essa questão de guiar, né? E uma outra coisa também que eu coloquei aqui, para a gente ver, é sobre as instruções que haviam nas Escrituras, né? E que o Senhor meditou de dia e de noite.
Enquanto ele caminhava nessa terra, enquanto ele vivia no dia a dia, ele meditou nisso também, para garantir que ele sempre estivesse se mantendo ali em justiça, né, na santidade. Porque a gente sabe lá por Filipenses, não, Filipenses não. Agora me fugiu qual que é o livro. Mas que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele se fez, obrigado. Então, quando ele se fez carne, quando ele se fez homem, ele não trapaceou. Ele não utilizou da sua deidade, ele realmente abriu mão, ele se despiu da sua deidade. Né, que fala em Filipenses 2, se não me engano. Filipenses 2, versículo 6. Então, ele era em forma de Deus, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então não adiantava nada se ele obedecesse à lei, utilizando-se da sua deidade. Não, ele veio como homem, ele veio como ovelha, né, para andar atrás do pastor e viver ali como segundo Adão, né? E se a gente pegar ali em Romanos 5, que o irmão trouxe hoje no Partir do Pão, pegar o final do capítulo ali, no versículo 19, Romanos 5, 19, fala assim, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, né? Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, né, o Senhor Jesus, muitos serão feitos justos. Lá no 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Senhor, se ele simplesmente morresse após ele ter pecado, se ele tivesse pecado e morresse, a morte dele seria o salário do próprio pecado dele. Não ia ter esperança nenhuma para nós. Mas porque ele viveu uma vida justa, a morte dele foi substitutiva. Ele pôde ser ali o cordeiro, né? Então, é por isso que fala pela justiça. É porque ele viveu uma vida justa. Ele foi o Adão que Deus pensou, né? Ele viveu, mostrou como era o homem. Como era o homem que Deus pensou no seu coração. Ele é o segundo Adão. Então, ele nos mostrou o que é que nós devemos viver, como é que nós devemos viver em independência e em obediência ao Pai. E em Provérbios, Provérbios 4, versículo 10 a 19, fala assim, só um comentário, né, que acho interessante falar com os irmãos, que é o seguinte, a gente tem no livro de Reis, né, no livro de Samuel, né, e até no início de Reis, a gente tem ali Davi instruindo o filho dele, Salomão. A gente tem ali, logo antes da morte, ele dando claramente ali instruções a Salomão, né, sobre obedecer ao Senhor, sobre andar no caminho do Senhor. E aí depois a gente não tem ali no livro de Reis, Salomão falando com Roboão. E a gente sabe que Roboão, o que ele fez? Rachou ali o reino de Israel, né? Era um cumprimento ali de uma profecia que o Senhor havia liberado, mas ele foi responsável pela sua tolice, né? Ele foi a maneira como o reino foi rachado. A gente pensa assim, Salomão não instruiu o filho. Mentira. A gente tem registrado ali no livro de Provérbios inúmeras instruções, e no livro de Provérbios a gente vê ali que tem muitas vezes escrito filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Se os irmãos forem acompanhando, há várias vezes que ele começa assim, né? Então, nos trechos ali que são de Salomão, a gente vê muito isso. Então, o Roboão foi muito instruído. Muito instruído. Né? Então, assim, a gente pega aqui agora Provérbios 4, versículo 10 a 19, fala assim,
No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, os teus passos não se embaraçarão. E se correres, não tropeçarás. Como? Andando no caminho da sabedoria, né, e nas veredas da retidão. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Ou seja, evita o caminho do mal, né? Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Então o Senhor Jesus, ele viveu andando em justiça todos os dias, caminhando na obediência do Senhor, né? E lá, ainda mais para frente desse mesmo capítulo, aliás, na sequência, do versículo 20 ao 27, fala assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido para as minhas razões, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque elas são a vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e sejam bem ordenados todos os teus caminhos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então a gente tem aqui novamente essa questão da obediência como um caminho, né? De caminhando atrás, a ovelha caminhando atrás do pastor, né? É um caminho reto, né, que Deus preparou e o Senhor caminhou todos os dias. E aqui em Provérbios 23, versículo 12, fala assim, Provérbios 23, 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Né? Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, aqui mais uma vez, o coração como centro da alma, né? do ser, da pessoa, né? Colocando ali o que? A lei do Senhor, né? E aplicando os ouvidos, se atentando às palavras, né, do Senhor. E depois, versículo 19, desse mesmo capítulo, fala assim, Provérbios 23, 19. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração, ou seja, dirige o seu próprio coração no caminho, né? Não deixe que a sua alma te leve, né? Controle a sua alma para se manter no caminho, né? Então a gente sabe que o nosso espírito tem que estar submisso ao Espírito Santo de Deus e o nosso espírito precisa comandar a nossa alma, né? E a nossa alma comandar o nosso corpo, para que a gente permaneça no caminho do Senhor. Não pode deixar, porque nós temos o nosso corpo e a nossa alma estão caídos, né? Então a gente precisa estar atento e sempre instruindo ali o nosso coração, nossa alma, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Versículo 26, do mesmo capítulo, né? Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, tudo aquilo que a gente escuta, né? Os nossos ouvidos, a gente deve inclinar para a palavra do Senhor, os nossos olhos devem observar a lei do Senhor, para que a gente esteja mais inclinado a obedecer a palavra. Se a gente estiver distraído, a gente não vai obedecer. Assim como no caminho, se a gente não estiver fazendo uma trilha lá, né? Os irmãos aí que gostam de trilha, né? Tá caminhando um pé atrás do pé num lugar que é estreito. Se você não estiver olhando o caminho, você vai pisar num lugar, ela vai escorregar, vai cair. Pisar no musgo, vai escorregar, vai cair. Então, assim, precisa estar atento para dar cada passo e se manter no caminho. Então, eu quis trazer essa questão que fala, esses 3 versículos falam do coração, 12, 19, 26, né? E envolvido ali na questão da lei, por causa disso, que nós precisamos estar o tempo todo atentos, para que a gente esteja com o nosso coração sempre aplicado ali na palavra. E o Senhor Jesus, ele viveu isso, viveu isso plenamente, viveu isso perfeitamente, nos mostrou como devemos viver, né? E aí essa questão de... A gente tem outros exemplos ali, né, nas Escrituras, que são tipos do Senhor Jesus. Se a gente pegar ali em Jó, né,
Igual o irmão retomou Jó, né? Hoje aí no compartilhado do Partido Pão. Também estamos trazendo aqui também, né? Bem alinhado. Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó 1, 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Jó 1, 8. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então é interessante a gente ver ali, né, que Jó foi de forma parcial isso, né? Porque ele, como todos nós, ele pecou também, mas ele procurava ali pedir o perdão, fazia os sacrifícios ali, que era tudo que a lei instruía, né? Cada vez que ele pecava, ele fazia ali o sacrifício adequado de acordo com o que a lei instruía. Apesar que não tinha ainda a lei escrita, mas ele tinha ali os princípios que o Senhor já tinha colocado. E aí, o Senhor Jesus, ele foi isso plenamente. Ele foi plenamente íntegro, plenamente reto, plenamente temente a Deus e plenamente se desviou do mal. Né? E não foi por falta de tentação, a gente viu isso na outra vez, né? E Josué também, que é um outro tipo do Senhor Jesus, e o próprio nome é o mesmo nome do Senhor Jesus, né? Josué 1, versículo 1, a gente vai ler do 1 ao 9. Fala assim, Josué 1, versículo do 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Vamos parar por aqui. Então, assim, o Senhor Jesus, ele fez isso plenamente, né? Enquanto Josué, ele fez e conquistou a terra, levou o povo para poder tomar posse da terra, o Senhor Jesus, ele nos traz, nos dá a salvação, né? E a gente tem que ainda caminhar nesses dias ainda da vida cristã, mas ele vai nos dar na plenitude, né, a eternidade com o Senhor. Mas, então, assim, a gente tem os paralelos com Josué aqui. Então, o Senhor Jesus também precisou ser forte e corajoso, e ele também foi dando sequência, né, a toda a lei ali, os profetas, que era Moisés representava a lei, né? Então, ele veio, quando veio a plenitude dos tempos, para trazer né, aquilo que o Senhor já tinha no coração, né? Mas olha o que ele fala para Josué, ele fala assim no versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, assim, o Senhor Jesus, ele também precisou, enquanto ele caminhou aqui, a gente vai ver um pouco sobre isso na próxima vez, mas ele teve muita oposição, rejeição, né? E ele se manteve firme. Ele se esforçou, ele se encheu de coragem, de força no Senhor, e ele foi cumprindo ali o dia a dia ali dele de demonstrar que ele era sim o Messias, e se mantendo ali justo, santo, né? Como fala em Isaías lá, o meu servo, o justo, né? Então ele é plenamente, né? Ele trouxe ele viveu ali a vida justa. E aqui também, então, ele viveu certamente isso, ele certamente se lembrou, né? Como ele tinha conhecimento da palavra, e ele se lembrou também, olha que instrução que ele cumpriu plenamente, né? Josué, a gente sabe que falhou, mas o Senhor Jesus não, ele fez conforme realmente toda a lei, não teve um i da lei que ele desobedeceu. Ele viveu plenamente ali, cumprindo, e não foi por falta de ser provado, não, a palavra fala que porque ele foi provado, ele pode nos socorrer quando nós somos provados também. Então, ali em Hebreus, né,
E ele viveu prudentemente, se conduziu prudentemente, e também o que fala aqui também é, olha, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a gente sabe que lá em Isaías testifica que por causa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, pela obra dele, ele fez prosperar o propósito do Senhor. E ele cumpriu o propósito eterno do Senhor, que era nos trazer essa salvação, né, e ser glorificado através disso. Ai, meu Deus do céu. Tá, vou ter que continuar depois, mas vou só concluir essa parte aqui então. Então, agora o próximo tipo, né? 1 Reis 2, versículo 1 a 4. E aproximaram os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Então, andar no caminho, obedecer, guardar a ordenança de Deus, né? De novo essa questão. Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. E para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, diante de todo o seu coração, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Agora, lá em Esdras, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E Esdras foi tio do Josué, né, que aparece aqui em Zacarias 3, versículos 6 e 7. Zacarias 3, versículos 6 e 7. Zacarias está lá no final do Antigo Testamento, antes de Malaquias. Capítulo 3, versículos 6 e 7. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo... Esse Josué aqui é o sumo sacerdote da época do retorno do exílio, né? Esdras é irmão do pai dele. E então, quando ele está aqui, Zacarias está profetizando que é a hora que eles fazem aquela pausa na construção na reconstrução dos muros, né? Da cidade de Jerusalém. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, de novo, se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança. Essa questão também de andar no caminho, né, observando a lei, obedecendo a lei. E a gente sabe que Josué, como eu falei, também tem o mesmo nome do Senhor Jesus. Esse Josué é outro, né, gente? E a gente tem aqui, então, 3 pessoas que eu destaquei aqui. A gente tem o Josué, sucessor de Moisés, representando o ofício de profeta do Senhor Jesus, que tinha essa instrução de obedecer e andar no caminho. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, representando o ofício de rei, que também tinha a questão de andar no caminho. Josué, sumo sacerdote, após o retorno da Babilônia, o ofício do Senhor Jesus de sumo sacerdote, né? Mais uma vez, de andar no caminho. Então, assim, são lembretes, né? São pessoas, figuras do Senhor Jesus, que também tiveram essa instrução, e o Senhor cumpriu isso plenamente. Então, meu tempo está acabando. Eu tenho a segunda parte do versículo, não vou falar hoje, para não ficar corrido, mas para poder ficar bem firme isso, então, no coração dos irmãos, para meditarem aí, essa questão de que o Senhor cumpriu. Ele andou nos dias que ele andou aqui, ele andou em perfeita obediência, e a gente vai falar dos marcos na próxima vez, e é isso que era a prerrogativa, né, o que era necessário para que depois ele fizesse, sim, né, a morte substitutiva, que ele derramasse o seu sangue.
mas de nada valeria se ele não tivesse vivido uma vida justa, não fosse o cordeiro sem manchas, sem máculas. Então, quem puder fazer uma oração, você pode orar por nós, irmão?